E isso é exatamente o que vamos fazer hoje. Esta é uma seleção de coisas que você provavelmente nunca viu antes. Vamos lá! Explosões de solo. Você acha que essas imagens são parte das gravações do filme O Ataque dos Vermes Malditos? Ou talvez este seja um verme alienígena gigante que pousou em nosso planeta e assusta a todos com seus movimentos? Nada disso, embora a imaginação invente muitas hipóteses malucas. Isso é uma criação humana e não passam de simples obras no solo, que são realizadas antes da construção. Você provavelmente deve estar se perguntando qual é o objetivo disso. Afinal, o chão precisa ser removido com equipamentos especiais e com uma explosão, sendo que ela permanece no mesmo lugar. Agora vamos explicar tudo. O que acontece é que o solo pode ter diversos níveis de dureza. Em alguns lugares, ela é pequena e a terra pode ser facilmente removida usando escavadeiras, mas em outros lugares, ela é tão grande que nenhum equipamento consegue fazer nada. Isso, no entanto, não significa que não possa construir nada nesses lugares. Pouco antes de chamar uma escavadeira, o solo é solto. E para fazer isso, como você vê, é preciso uma série de explosões. O mais interessante é que os trabalhadores não usam fogo. Em vez disso, um cordão de detonação é posto no local da futura explosão. A orquestra vegetal. A natureza colocou nas crianças, sejam elas humanas ou animais, a vontade de brincar e se divertir diariamente. É por isso que muito provavelmente cada um de vocês, pelo menos uma vez na vida, ouviu de seus pais a frase "não brinque com a comida". Algo nos diz que as pessoas do nosso vídeo se deparam com isso mais de uma vez, mas elas não deram a mínima atenção à lição e elevaram a brincadeira com a comida a um novo nível. Bem, para sermos mais exatos, eles não brincam com a comida, eles tocam com ela. Esta é provavelmente a única orquestra de vegetais do mundo. E sim, esses caras realmente usam vegetais em vez de instrumentos musicais. Este extraordinário grupo musical originou-se na cidade de Viena, na Áustria, no ano de 1998. Quando a ideia estava apenas surgindo, ninguém poderia imaginar o que ela se tornaria. Hoje em dia, esses artistas se apresentam em várias partes do mundo e conquistam novos caminhos musicais. Cenoura, abobrinha, abóbora, tomate, pimentão. É possível extrair sons de todos esses vegetais que podem ser encontrados em qualquer feira. O único problema é que antes de cada performance, os instrumentos precisam ser renovados e no processo de fabricação acabam sobrando muitos vegetais. Mas esses caras talentosos encontraram uma saída para isso. Eles usam os restos para fazer uma sopa e depois, do concerto, a oferecem aos espectadores. Caminhões elétricos. Não é nenhuma novidade que os fabricantes mundiais estão fazendo cada vez mais esforços para tornar seu transporte ecologicamente correto. Mas você alguma vez já pensou que um enorme caminhão poderia ser elétrico? Não? Então olhe bem para a tela, porque agora você verá as estradas para os caminhões elétricos, assim como os próprios veículos. Este sistema é chamado de e-highway e, por enquanto, é usado apenas em alguns países europeus. Na Alemanha, por exemplo, uma estrada com essa tecnologia conecta Frankfurt ao parque industrial mais próximo. E na Suécia, os caminhões elétricos foram testados em 2016. Além de sua aparência diferente, essas estradas trazem também muitos benefícios para as pessoas. Em primeiro lugar, o combustível tradicional é economizado e, em segundo lugar, a emissão de substâncias nocivas para a atmosfera é reduzida. Um tornado diferente. Se você já assistiu a vídeos desse formato, provavelmente já percebeu que os fenômenos naturais estão em quase todos os vídeos. Isso porque muitos deles são muito raros. As pessoas que conseguem filmá-los podem se considerar sortudas, por isso não podemos deixar de incluir um fenômeno natural na nossa lista. Um tornado já é um espetáculo bastante surpreendente. Só as pessoas de certas regiões do nosso planeta podem presenciá-los. Um tornado horizontal é algo ainda mais raro. Este fenômeno foi observado há vários anos pelos moradores da cidade mexicana de Rubio. O fenômeno é tão raro que os meteorologistas ainda não lhe deram nenhum nome científico permanente. E enquanto você observa esse espetáculo da natureza, vamos rapidamente lembrá-lo de uma coisa importante. As pessoas que filmaram essas cenas colocaram suas vidas em grande risco. Então, por favor, não faça o que eles fizeram. Se você se deparar com um fenômeno semelhante, nem pense em pegar a sua câmera. Procure abrigo o mais rápido possível e se esconda. Um aluno adulto.
Algumas das pessoas que nos assistem ainda frequentam a escola, enquanto outras já saíram de lá faz tempo. Em qualquer caso, as lembranças dos estudos nos levam a momentos despreocupados quando éramos crianças e adolescentes. No entanto, isso não se aplica a um morador do Nepal chamado Durji Kami. Isso porque esse homem começou a frequentar a escola quando completou 59 anos. Sim, você ouviu direito. Durji Kami é o aluno mais velho do mundo. Essas imagens foram feitas em 2016, quando ele tinha 69 anos. Nessa época, o homem, ou melhor, o idoso, estava no ensino médio. De manhã ele acordava, fazia um café da manhã e logo saía para uma longa viagem. Ele levava 1 hora e 20 minutos para chegar à escola. No entanto, a distância até lá não o incomodava nem um pouco. A idade de seus colegas também não o incomodava. Afinal, os padrões são obstáculos muito pequenos para uma pessoa que quer muito alguma coisa. Quando Durga era pequeno, não havia nenhuma escola por perto e a educação quase não tinha valor. Agora, do auge de seus muitos anos, ele sabe muito bem que todas as pessoas devem estudar e ele espera que seu exemplo sirva de inspiração para outras pessoas. Um avião com 2 fuselagens. Há muitas coisas incríveis na nossa lista de hoje e com certeza alguns de vocês são super curiosos e já viram algumas dessas coisas antes. Porém, temos quase 100% de certeza que ninguém ainda viu isso aqui. Isso porque esta aeronave com 2 fuselagens fez o seu primeiro voo em abril deste ano, apenas alguns meses atrás. O Stratolaunch Model 351 é um avião de transporte estadunidense. Isto é, em algum momento no futuro, após os testes, a intenção será lançá-lo do alto de foguetes e aviões. Esta aeronave não é a primeira da história que os engenheiros equiparam com 2 fuselagens. No entanto, esta daqui conseguiu bater um recorde. O que você vê na tela é a aeronave com a maior asa em toda a longa história da aviação. Estamos falando de 117 metros. Para vocês terem uma ideia, essa é aproximadamente a mesma altura da 4ª estátua mais alta do mundo, o monumento japonês, o Shikodaibutsu. Até agora, a velocidade máxima que esse gigante é capaz de desenvolver é 304 km por hora. No entanto, esse ainda não é o número final, já que a aeronave está programada para entrar em serviço apenas no ano que vem. Uma cachoeira em um arranha-céu. Todos os anos, dezenas de milhares de pessoas fazem viagens para ver com seus próprios olhos as maiores e mais belas cachoeiras de nosso planeta. Mas os moradores da cidade chinesa de Guiyang não precisam mais ir a lugar nenhum. A cachoeira veio até eles, mais precisamente ela foi construída. E, bem, num arranha-céu de 121 metros. A inauguração ocorreu no verão boreal do ano passado e atraiu a atenção de todo o mundo. Obviamente, esta é a maior cachoeira artificial jamais construída. A água cai de uma altura de 108 metros. Ela é muito linda, claro, mas não é possível nadar debaixo dessa cachoeira. Em primeiro lugar, seria dolorido. E em segundo lugar, logo ficou claro que o funcionamento dessa maravilha é muito caro para que ela fique ligada constantemente. Cada minuto do fluxo de água gasta uma quantidade tão grande de eletricidade que esse espetáculo custa $120. Sim, $120 por cada minuto. Mas uma coisa não podemos negar, não há nada igual nesse prédio no mundo. Ela é muito diferente. Tanto é que quando o prédio foi colocado em operação, os moradores não paravam de ligar para o serviços de segurança para avisar sobre um vazamento. Parece que a surpresa não saiu muito bem. A Catedral de Pão. Há muito tempo, quando o reino da Itália ainda existia, os membros da família real eram recebidos com grandes festas onde iam. Isso se tornou uma espécie de regra, mas os moradores da cidade de San Biagio enfrentaram uma dificuldade muito desagradável. O que aconteceu foi que os agricultores locais não tinham dinheiro para organizar uma recepção de luxo. Depois de pensar sobre isso, os moradores decidiram receber a família real com a única coisa que havia em cada casa, o pão. Mas em vez de pãezinhos e bisnaguinhas, eles fizeram um enorme edifício incrível. Os anos se passaram e os locais acabaram se acostumando com o fato de que, de vez em quando, era necessário construir uma catedral do pão. Em meados do século XVIII, a necessidade de recepções de luxo desapareceu. No entanto, as pessoas não separaram de sua amada tradição. Foi assim que a Catedral do Pão, Massas e Cereais tornou-se um símbolo de Páscoa na cidade siciliana de San Biagio. Ela é construída todos os anos e os moradores da cidade gastam até 3 meses para criar os elementos. O resultado é uma verdadeira obra de arte. Felizmente, hoje em dia, não é preciso mais ser um rei ou uma rainha para ver isso com seus próprios olhos. Esculturas de papel.
A última coisa que faremos no vídeo de hoje é apresentar o trabalho de um escultor cubano-estadunidense chamado Felix Semper. Você já deve ter entendido que falaremos de esculturas de papel. No entanto, temos certeza de que, se não tivéssemos falado, vocês jamais adivinhariam do que são feitas essas esculturas. Watch. Isso porque, quando concluídas, elas não são diferentes das esculturas com as quais estamos acostumados. A maior parte da vida de Felix esteve de alguma forma ligada ao papel. Então, não há nada de surpreendente no fato de ele ter escolhido esse material para o seu trabalho. Muitos anos atrás, este homem trabalhava em uma gráfica, e foi então que lhe ocorreu que, dobrando as folhas em camadas, era possível formar esculturas incríveis. Demorou alguns anos para que a ideia finalmente se tornasse uma realidade. Hoje em dia, Felix Semper é um escultor bastante famoso. Suas obras mais aclamadas são os bustos de papel, e ele leva pelo menos 1 mês e meio para criar cada obra de arte. E não podemos nem imaginar quanta precisão e paciência são necessários neste trabalho. Se você mora nos Estados Unidos, vá a uma de suas exposições. Elas são realizadas regularmente. Bom, galera, isso é tudo por hoje. Até a próxima. Tchau!